Bom, hoje a gente veio contar sobre o primeiro, acho que é o primeiro grande desafio, né, da nossa vida juntos. Sim, qual o primeiro? Uma situação que a gente nunca imaginava que a gente ia passar e que acabou acontecendo e como que a gente lidou com tudo isso. Gente, os fatos contados a seguir são de minha autoria, mas não pertencem à minha cabeça, tá? Eu não lembro de nada. São todos fatos que foram contados pela Isa, pela minha família, pela minha mãe, sabe? Tudo que aconteceu de fato comigo, mas devido ao acidente que eu tive, eu não lembro, tá? Então, se vocês fizerem perguntas muito específicas pra mim, vou ficar devendo, tá bom? Se vocês quiserem saber mais sobre essa história, permaneçam no canal, continuem nesse vídeo, que a história vai ser contada inteira. A gente vai parar de fazer suspense pra vocês, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem notificações dos nossos vídeos, tá? Dê o like no vídeo e façam um comentário, tá bom? Se tiver mais que 1000 likes, o Léo vai deixar eu cortar o cabelo dele. Se esse vídeo dentro de um mês atingir mais de 1000 likes, eu vou deixar a Isabela raspar minha cabeça. Sem óculos hoje. Conta pra mim o que você sabe do dia 13 de maio de 2016. Rapaz do céu. Que pegadinha, hein? Que você está fazendo comigo. Bom, dia 13 de maio. Eu sei que é perto de um aniversário de um amigo meu. Eu sei que aquele dia era mais um dia comum pra mim. Acordei pra trabalhar, fui trabalhar normal. Não teve nenhuma intercorrência no dia. À noite tinha faculdade, como de costume, né? Sexta-feira, dia de várzea. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim. Fui pra faculdade já pensando no que teria depois da faculdade, né? Que teria a festa de um dos meus melhores amigos. Aí ia ter a festa de aniversário dele. E então fui pra faculdade já matutando o que eu ia fazer depois da faculdade, né? O que ia rolar depois. Mas, saindo da faculdade, o caminho que eu fazia era um caminho não muito legal. Ele era um bairro que estava sendo construído ainda na cidade, né, lá em Catanduva. E eu voltava por aquela estrada porque era o caminho mais perto de casa. É importante. Então eu ia e voltava para a faculdade de moto, certo? Eu acho que eu ia trabalhar de moto também. Fazia tudo de moto naquela época. Enfim, fui pra faculdade, fiz a aula normal, saí, não lembro se eu saí mais cedo ou se eu não saí mais cedo. Mas voltando da faculdade, naquela estradinha da Jacuba, que chamam lá, que era escura, que não tinha iluminação, creio não ter ainda, isso já faz uns 4 anos. Eu me deparei com uma peça de caminhão, uma campana de caminhão quebrada no meio da estrada. E aí eu não sei se eu tentei desviar da peça ou se eu trombei na peça, que é uma peça relativamente grande, né? Que ficou em frente de casa um tempão. Só para lembrar. Eu não sei se eu desviei ou se eu trombei nela. Acabei caindo, tendo um acidente de moto. E o capacete que eu tinha na época, ele tava com problema no fecho dele. Então ele se abriu enquanto eu rolava, enquanto eu caía, sei lá. E eu acabei batendo a cabeça direto no chão, no asfalto ali, né? E depois disso, eu fiquei sabendo que vinha uma família atrás de mim, num carro, que assistiu o acidente, que depois contou tudo pra Isa, pra minha família e tal, tudo que aconteceu, como que aconteceu. E um dos pontos importantes aí que eu não lembro mais, que essa família contou e depois a minha família me contou, é que na hora que eu caí, o capacete saiu, eu bati a cabeça no chão, eu comecei a convulsionar. Então, devido a isso, provavelmente não lembro, com certeza devido a isso.
Aí assim que essa família viu eu sofrendo acidente, eu convulsionando ali no chão, ela ligou pro SAMU, eles ligaram pro SAMU. Pelo que eles contaram, eu levantei. Eu não lembro, pessoalmente eu não lembro, mas eu levantei, falei com eles e pedi o telefone deles emprestado para ligar para minha família. Peguei então o telefone deles emprestado, liguei, não sei como que eu lembrei o número de casa, mas eu disquei o número do telefone fixo em casa. Aí minha mãe atendeu. Aí eu perguntei: mãe, você tá em casa? Aí na hora ela já percebeu que tinha alguma coisa errada, claro, mãe é incrível como tem essa percepção, né? Ela falou: o que aconteceu? Aí eu expliquei pra ela o que aconteceu, aí ela e a Isa, que estavam me esperando em casa pra ir nesse aniversário que a gente ia depois, pegaram um carro, uma moto e foram até onde eu tava, e elas chegaram junto com o SAMU, onde eu tava. Na verdade o SAMU acho que já tinha chegado, faz um tempinho. E agora? Você só não falou que você realmente não lembra de nada. Eu falei o tempo inteiro que eu não lembro. Bom, a primeira pergunta foi o que você sabe sobre esse dia. Mas eu queria saber o que você lembra do dia 13 de maio de 2016. Essa é outra pegadinha, né? Você tá me judiando. Você tá me cuspindo. Ai, cuspindo! A gente precisa do meme dela. Vai embora, porque gosta de mim. Lembrar, eu não lembro absolutamente nada desse dia. Tudo que eu contei aqui, que eu falei pra vocês, foi porque me contaram depois que eu já tava mais estabilizado depois do acidente. Mas lembrar eu não lembro de nada, por causa da pancada na cabeça. E qual que é o período, mais ou menos, de tempo que você não lembra de nada? Você consegue definir? Acho que do dia 10, 3 dias antes do acidente, até... Nossa. Quando eu começo a lembrar que é difícil definir. Não quando eu parei de lembrar, quando eu começo a lembrar. Sei lá, 1 ou 2 meses depois. Não consigo definir uma data exata. Fala assim, não, eu lembro a partir desse dia. Difícil porque até hoje tem coisa que eu não lembro. Que eu esqueço, esqueço. Mas é isso. Basicamente foi isso. Afetou bastante minha memória. A princípio afetou minha personalidade também, não lembro. Mas pelo que a Isa me conta, eu não era eu era outra pessoa. Até porque atingiu o lobo frontal, né? Que comanda aí todas essas coisas. Personalidade, cheiro, visão. Não, visão não. Movimento motor. E aí eu vou falar um pouquinho do que eu lembro, né? Da minha parte. Então também acordei um dia normal, eu tava na faculdade, tava já no internato. Tava no internato? Bom, enfim. Eu tava na faculdade e tava super ansiosa porque realmente ia ter essa festa, que era uma festa surpresa para um dos melhores amigos do Léo naquele dia. E eu sempre ficava muito animada, né? Então fui pra faculdade, voltei, me arrumei pra essa festa e fui pra casa do Léo esperar ele voltar da faculdade pra gente poder ir junto pra festa surpresa. E eu lembro que o Léo começou a demorar um pouco pra chegar e eu fiquei na sala esperando, porque o combinado era ele chegar e nem entrar em casa, só entrar no carro e a gente pegar o carro e ir junto pra festa, porque senão a gente ia atrasar. E aí o telefone tocou. A mãe do Léo, minha sogra querida, amo muito, ela atendeu o telefone e eu logo percebi que tinha alguma coisa errada, porque o Léo perguntou pra ela se ela tava em casa e ele tinha ligado no telefone de casa, o que também era uma coisa que eu nunca tinha visto ele fazer. Se fosse assim, um dia normal, ele iria ligar pro meu celular ou mandar alguma mensagem, não ligar no telefone de casa, sabe? E aí, eu não tava ouvindo o que ele falou, então eu só ouvia o que ela respondia. E ela perguntou, tá tudo bem? O que aconteceu?
E aí foi criando aquele aperto, assim, dentro de mim, né? Ela desligou, ela falou, olha, o Léo sofreu um acidente, a gente, lá na estrada da Jacuba, a gente tem que ir lá encontrar ele. Eu lembro que a gente ficou meio indecisa se íamos as duas de carro, porque a mãe dele não costuma dirigir carro. Enfim, eu fui com o meu carro, ela foi com a motinho dela. E chegamos lá, o Léo já estava dentro do carro do SAMU. E aí tinha essa família que tinha socorrido ele, graças a Deus. Foram anjos que Deus colocou ali. E eles estavam muito nervosos. E eu até, assim, como a gente veio de fora, eu fiquei assim, não, calma, tá tudo certo. E eles foram, assim, falando muitas coisas e eu só queria ver se o Léo tava bem. Então eu corri pra dentro do caminhão do SAMU, o Léo tava todo imobilizado, né? E eu só falei, amor, tá tudo certo? Você tá conseguindo mexer todos o braço, a perna, tá sentindo dor em algum lugar? E ele só falava assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí o SAMU falou assim, bom, então a gente encontra, a gente vai lá pro hospital, né? Eu perguntei que hospital que eles iam levar e a gente combinou de se encontrar lá, porque eu tava de carro, a mãe dele tava de moto, então não dava pra deixar tudo lá. A gente deixou a moto do Léo na casa do pessoal que tinha ali e a família me contou que eles tinham visto o Léo convulsionar e naquele momento eu não entendi a importância dessa informação, mas eu guardei pra dentro de mim, sabe? Chegando lá no hospital, ele entrou pela entrada do SAMU, né? E eu já tentei entrar direto na emergência, porque era o hospital que eu estudava também. Então eu podia entrar lá atrás, onde fazia estágio e tal. Então eu acompanhei todo o primeiro atendimento dele, que também foi feito por um colega nosso, o Tabela, o Euclides, salve. E eu sei que, a princípio, a gente não tinha noção do que tinha sido aquilo, porque o Léo tava bem, ele tinha alguns ralados, mas ele não tinha quebrado nada, ele tava falando normal. Normal, nunca falei. Só que a primeira coisa que eu percebi foi que ele começou a dar uns reset, assim, na mente. Então, ele tava lá, ele tava nervoso, e ele pedia desculpa, que ele tava causando tudo aquilo pra gente. E aí, do nada, ele parava, e aí ele perguntava de novo, não, onde eu tô? O que aconteceu? E aí eu contava outra vez toda a história. Não, você tava voltando da faculdade, você sofreu um acidente, mas tá tudo certo, você já tá no hospital, a gente vai fazer alguns exames. E ele, ai, nossa, poxa, não era pra ter acontecido isso. E aí parava um pouco e aí voltava de novo. Mas o que aconteceu? O que tá acontecendo? Por que eu tô aqui? E aí eu explicava de novo. E isso eu expliquei naquela noite pra ele, acho que mais do que 20 vezes. E a cada vez que eu explicava, meu coração apertava mais, porque eu sabia que alguma coisa tinha saído do nosso controle, né? No software, não no hardware. É pior ainda. E eu lembro que aí levaram o Léo pra fazer uma tomografia, eu acompanhei. E naquela época eu não sabia ver tomografia. Você tava na não sabia faculdade, ver né? quase nada, se não nada de tomografia. E aí o Tabela foi junto. E eu fui vendo, né, a imagem sendo formada ali no computador. E a princípio eu não tinha visto nada de muito estranho. Tipo, que tomografaram o crânio, né? Uhum. Então eu tinha visto o cérebro, os ossos pareciam estar íntegros, e na minha inocência eu achei que não tinha nada. E aí. Só que eu percebi que o Tabela tinha ficado um pouco mais em silêncio. Uhum. E aí, no final de tudo, eu perguntei, e aí? E aí ele me mostrou um pontinho que era assim. 1 ou 2 milímetros. Minúsculo, Que né? brilhou da região frontal. E ele falou, tá vendo esse pontinho branco? Então, isso é sangue. É bem pequenininho, então pode ser que não seja nada de grave, mas um pouquinho ele sangrou no cérebro. E eu tava tentando me agarrar nas coisas boas, sabe? Então eu
eu que tive que passar essa informação pros pais do Léo, que estavam lá fora, e eu falei, olha, ele sangrou, mas é bem pouquinho, não dá quase pra ver, com certeza ele vai ficar bem logo. E eu acabei ficando com ele naquela noite, no hospital, e eles fizeram algumas medicações para evitar que ele tivesse novas convulsões e todo o protocolo básico de um traumatismo craniano, né? E eu lembro também naquela noite que teve uma intercorrência que eu não sabia que estavam dando essa medicação pro Léo, que deixava ele mais sonolento ainda. E no meio da noite ele resolveu que ele queria fazer xixi. E eu achei que ele tava andando normal. Só Normal, que... né, gente? Querer ir no banheiro normal, pelo amor de Deus. Até aquele momento ele não tinha levantado da maca ainda. E eu falei, não, tudo bem, vamos fazer xixi então. E aí ele foi descendo da maca e com uma dificuldade assim, e apoiando em mim, mas eu, tudo bem, né, vamos devagar, devagar. Só que quando chegou no banheiro, ele desabou no chão. Eu não consegui segurar ele e eu percebi que ele tava com falta de força, né? Eu segurei ele até ele fazer xixi e voltou. Graças a Deus ele não bateu a cabeça de novo, né, amor? Nossa Senhora. E aí ele deitou e aí eu falei, não, tem alguma coisa de muito errado aqui. Enfim, e no dia seguinte, logo cedo, os pais do Léo voltaram e falaram, não, Isa, vai descansar, né? Que eu tinha passado a noite inteira em claro, a gente tinha ficado lá no pronto-socorro mesmo, ele na maca, eu numa cadeirinha dessas de escola. E eu falei, tá bom, eu vou descansar. E o Léo foi pro quarto. E quando eu voltei, o Léo tava dormindo um sono que ninguém acordava ele. E ele ficou o primeiro dia inteiro assim, dormindo, pleno. Não adiantava tentar acordar ele, que ele não acordava. E as pessoas falavam pra gente que era por causa da medicação, que Foi ele o tava melhor dia da minha tomando. vida. Você nem lembra. Por isso. E eu lembro que eu cheguei de tarde pra visitar ele e a mãe dele falou assim, Isa, eu acho que a boca dele tá ficando torta. E eu falei, não, mãe. Ele tava relaxado, né, dormindo, assim, não deve ser. Não, mas ele deu uma mexidinha aqui e eu achei que tava um pouco. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E eu negando e no final, quando ele acordou, ele tava completamente torto. Tipo, ele perdeu a movimentação de metade da face e perdeu a movimentação de toda a outra metade do corpo. Então por isso que ele tinha caído do banheiro, porque ele não tava com força naquela perna. Agora eu não lembro exatamente qual lado que foi, eu acho que foi o lado esquerdo da face e o lado direito do corpo. Contrário. Dependendo do lugar. Uhum. Enfim, e aí, lógico, eu sempre tento ser muito otimista, mas eu lembro que eu comecei a ficar mais preocupada, né? E eu lembro de entrar no carro depois pra ir pra casa, que o pai dele não deixava a gente dormir lá, era sempre seu pai que dormia com você. Aí mandava eu e a sua mãe pra casa. E uma dessas... Eu acho que foi a primeira vez que eu fui pra casa sozinha. Eu entrei dentro do carro e foi a primeira vez que eu chorei, assim. E eu chorei muito, muito, muito. E eu questionei a Deus por que estava acontecendo aquilo. E foi quando eu liguei pros meus pais e falei, tipo, o Léo sofreu um acidente, ele tá grave no hospital. Mas ao mesmo tempo eu lembro que foi o dia que eu fiz uma decisão, sabe? Eu pensei, nossa, mas e se isso não for reversível? E se o Léo ficar assim pra sempre? E você se pega numa encruzilhada, porque a gente namorava fazia quanto tempo? Uns 3 anos. Tudo isso? Uns 2 ou 3 anos. Não sei. 2 ou 3 anos. Começamos em 2013, 3 anos. 2 anos e meio, né? Mas a gente ainda era novo só que eu sentia que eu tinha que tomar aquela decisão ali agora. E pra mim, uma única decisão veio na minha cabeça e
ficou bem clara pra mim e é uma coisa que eu tenho levado pra sempre, que eu decidi dentro de mim que acontecesse o que acontecesse, se o Léo ficasse do jeito que ele, outra pessoa, do jeito que ele pudesse ficar, a gente ia continuar junto sempre. Porque pra mim isso que é o amor, sabe? Independente das dificuldades. Gente, ela me ama muito mesmo. É muito mesmo. Muito.